Bem-vindos ao Projeto Sola. Eu sou o Sérgio Maciel e posto vídeos na internet há mais de 2 anos. E toda semana recebo milhares de perguntas, desde as mais inteligentes e mais difíceis até as mais bestas. Se é pecado isso, se é pecado aquilo, Judas foi pro céu, Sansão se suicidou. Com tudo isso eu acabei percebendo que algumas dificuldades e problemas se repetiam e eu tentei identificar a origem dessas dúvidas para achar uma solução. Problema 1. As pessoas hoje em dia não oram. Isso faz com que elas não tenham uma conexão com o seu Criador e vivem cheias de dúvidas, como saber a vontade de Deus para minha vida? Deus se agrada disso? Será que isso é pecado? Será que isso não é? Eu me sinto tão só. Será que Deus não me perdoou? Pessoas que têm uma vida de oração ativa não têm esse tipo de dúvida, porque têm a certeza de não estarem sozinhos. Pessoas que oram têm uma visão espiritual diferenciada e elas não precisam que ninguém ensine o que agrada ou não a Deus, porque elas vão saber. Problema 2. As pessoas hoje em dia não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus tem perguntas do tipo: se Deus é tão bom, por que ele permite o mal? Deus vai perdoar o diabo? Deus não mandaria alguém para o inferno só por isso. Pessoas que não conhecem a Deus acham que ele é só bom, só amor, só o cordeiro, mas esquecem que ele é o leão, fogo consumidor e o juiz. O terceiro problema: as pessoas não leem a Bíblia. As maiores dúvidas do ser humano seriam sanadas se ele lesse a Bíblia. A origem do problema 1 e 2 talvez esteja no problema 3. Por falta de conhecimento, as pessoas não sabem orar. Por falta de conhecimento, elas não conhecem a Deus. Por falta de bases bíblicas, as pessoas não são firmes. Um dia tão bem, outro dia tão mal. Quando tudo vai bem, ela tá feliz, mas quando tudo vai mal, ela já fica triste. Ela tem suas casas construídas na areia. Se der um vento na vida, já fica difícil ficar em pé. Elas vivem pecando e pecando sem medo, porque perderam o temor ao Senhor. A Bíblia é a maior bússola que existe. Ela é uma bússola moral, intelectual, uma regra de vida, uma regra de fé. Ela é o pão ao faminto, água ao sedento, caminho ao perdido. Não é um mero livro com palavras humanas, é um mural de sabedoria com palavras divinas. O Projeto Sola foi criado para reacender nas pessoas a vontade de ler a Bíblia e parar de ter essas dúvidas. E o título, claro, é remetendo às 5 solas da Reforma Protestante: Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christus, Sola Scriptura e Sola Deo Gloria. Há um versículo na Bíblia que diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Você percebeu que o versículo chamou de rudimentos, ou seja, coisas simples, básicas, que todo mundo tem que saber? Assuntos como batismo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tudo isso é só o básico, e durante o Projeto Sola você vai aprender esse básico e poder subir para um próximo nível. Eu separei os principais temas da Bíblia em 10 módulos. O primeiro, vamos falar da Trindade. Em cada aula eu vou falar sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. No segundo módulo falaremos do diabo, sua origem, seus objetivos e seus poderes. No terceiro, vamos falar da história da Bíblia. De onde ela veio, quem escreveu, qual tradução é a mais fiel, ela foi alterada pelos homens? No quarto, falaremos de anjos e demônios, suas origens, qual o seu objetivo, seu nome, a quem eles servem. No quinto, vamos falar sobre salvação, eleição, justificação, predestinação. Deus já escolheu quem vai ser salvo, Deus já escolheu. Vamos falar sobre tudo isso. No sexto módulo falaremos sobre lei e graça. Ainda seguimos a lei de Moisés, devemos guardar o sábado. No sétimo, vamos falar de vida após a morte, céu e inferno, o que acontece quando a gente morre. No oitavo, vamos falar sobre a igreja, quem fundou, de onde ela veio. Eu preciso ir para a igreja para ser salvo. Se eu não for para a igreja, eu estou pecando. Vamos falar sobre Santa Ceia e sobre batismo. No nono, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu vou sanar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre dízimo, oferta, é para dar nos dias de hoje, precisa dar dízimo, é obrigatório dar dízimo. A gente vai falar sobre primícia, sobre esmola, o que acontece se eu dar o dízimo. A gente vai falar sobre os 4 gafanhotos que também são demônios: o migrador, o devorador, o destruidor e o portador. E no módulo 10 vamos falar sobre o apocalipse, fim do mundo, os sinais do fim, tudo que envolve essa parte. Além disso, com o tempo eu vou adicionar vários módulos extras, com as principais perguntas que fazem para mim. Cada módulo é dividido em temas e cada tema tem seu vídeo, ou mais de um vídeo. Então tem muito conteúdo. É hora de ter argumentos, de ter bases não apenas de filosofias ou física, mas na palavra de Deus.